Ele sucede-me como Duque da Cornualha e assume as responsabilidades do Ducado da Cornualha, funções que desempenhei durante mais de 5 décadas. A primeira aparição de William e Catherine como rei e rainha estava a decorrer exatamente como previsto, até que algo inesperado aconteceu e mudou tudo. A saúde do rei Carlos começara a enfraquecer de forma discreta, mas constante. Então chegou uma notícia urgente vinda do Palácio de Buckingham. Fora anunciado que o monarca tinha sido diagnosticado com cancro. As longas jornadas, as viagens constantes e a pressão do cargo tinham deixado marcas profundas, sobretudo após a sua recente luta contra a doença. Por isso, os seus médicos insistiram para que descansasse. Mas abrandar parecia impossível para um homem que esperara toda a vida para servir. Numa noite tranquila em Sandringham, a sua irmã, a princesa Ana, foi visitá-lo. A casa estava silenciosa, a lareira crepitava suavemente enquanto o entardecer caía. Ela encontrou-o sentado sozinho, analisando documentos de estado à luz fraca de um candeeiro. Carlos, começou ela em tom suave, sentando-se ao seu lado. Ouvi o parecer dos médicos e devo admitir que carregaste esta coroa com dignidade. Mas está na hora de pensar no que vem a seguir. Ele suspirou, dobrando os papéis. Se eu recuar agora, parecerá que falhei, murmurou. Foi então que Ana disse algo que mudaria a história. Desistir não é um sinal de fraqueza, mas de visão, afirmou ela, abanando a cabeça. Guiaste a Grã-Bretanha através da mudança. Agora é o momento de passar o fardo, antes que ele te destrua. Deixa que William e Catherine o assumam enquanto ainda podes orientá-los. O rei permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando fixamente para as chamas. Finalmente, assentiu. Talvez tenhas razão, sussurrou. Eles estão preparados. O país já os vê assim. 3 dias depois, convocou o filho e a nora a Sandringham. O sol outonal iluminava o gabinete quando entraram. Meus queridos, começou o rei. Os médicos dizem que devo descansar. As tarefas diárias da coroa precisam de passar para outras mãos, não porque eu queira, mas porque é o que deve ser feito. Quero que vocês dois as assumam juntos. William hesitou. Pai, faremos o que for necessário, mas nunca queremos que sintas que estás a ser substituído. Carlos sorriu levemente. Vocês não me substituirão. Vocês serão a continuação. A monarquia não é uma vida, é um legado. Catherine adiantou-se, a voz serena e calorosa. Então serviremos com a mesma dedicação que sempre demonstraste, majestade, primeiro como família, depois como dever. O rei apertou a mão dela com delicadeza. Assim sei que a Grã-Bretanha ficará bem entregue. E assim, a decisão ficou tomada. 2 dias depois, a notícia espalhou-se por todo o reino. O palácio divulgou um comunicado confirmando que o rei Carlos III, seguindo recomendações médicas, transferira as funções reais do cotidiano para o príncipe e a princesa de Gales. O texto descrevia o ato como um gesto de continuidade guiado pela prudência e pela confiança. Por toda a nação, os sinos das igrejas tocaram, bandeiras foram hasteadas e mensagens de apoio chegaram de todas as partes da Commonwealth. Preparativos começaram imediatamente para uma bênção formal. Um evento simbólico na abadia de Westminster, seguido de uma aparição pública em Windsor. Não seria uma coroação, mas sim um momento de renovação, o reconhecimento de um reinado partilhado. No dia da bênção, a abadia estava repleta de luz e silêncio. Membros sêniores da família real, clérigos e líderes de Estado reuniram-se sob as grandes arcadas onde Carlos fora coroado 2 anos antes. O arcebispo da Cantuária conduziu a cerimônia, a voz firme e carregada de significado. À medida que esta coroa passa por mãos dedicadas ao serviço, declarou, que repousa sobre corações devotados ao dever. As palavras ecoaram pelo espaço ancestral, transmitindo solenidade e esperança. Então chegou o momento que entraria para a história. A princesa Ana avançou com elegância tranquila, segurando a nova coroa da rainha consorte, criada pela joalharia real Gerard & Co., em serviço desde 1735. Ela apresentou a coroa a Catherine, num gesto simples e sereno, um instante de história silenciosa.
Mais tarde, o palácio explicou que tinham sido produzidas 2 coroas, a coroa principal, mantida na Torre de Londres, e uma versão mais leve destinada a cerimônias e bênçãos. Catherine usou esta versão leve durante alguns instantes enquanto se ajoelhava diante do arcebispo, calma e composta. Ao levantar-se, os sinos da abadia ressoaram, enchendo o ar de uma alegria solene. Ela não estava apenas a receber uma coroa, comentou discretamente um observador. Estava a aceitar a confiança de uma nação. Algumas horas depois de serem abençoados na abadia de Westminster, Catherine e William chegaram ao castelo de Windsor para o seu primeiro passeio como futuros rei e rainha. As multidões começaram a reunir-se cedo ao longo da Long Walk. Pessoas agitavam bandeiras e seguravam flores. Havia entusiasmo, mas também uma serenidade respeitosa. Muitos afirmavam ter vindo para demonstrar apoio ao casal no início das suas novas funções. William e Catherine caminhavam lado a lado, sorrindo e apertando mãos. William parecia tranquilo e concentrado, parando com frequência para conversar com as pessoas. Catherine, vestindo um simples casaco cinzento, recebia flores e falava com as crianças. O seu comportamento calmo e o sorriso natural despertavam reações calorosas. A certa altura, um homem idoso avançou e disse: "Deus abençoe a nova rainha." Catherine sorriu e acenou discretamente. Ele continuou: "Deus abençoe o rei." Foi uma troca breve, mas comovente. Tudo parecia pacífico, até que algo aconteceu que mudaria tudo. Perto do centro da multidão estava Jane, uma mãe de Reading, segurando a mão da filha de 8 anos, Rose. A menina apertava um pequeno ramo de margaridas atadas com uma fita azul. "Quando ela se aproximar, vou dar-lhe as minhas flores", disse Rose, os olhos fixos em Catherine. Jane sorriu e afastou um cacho solto do rosto da filha. "Esperamos a nossa vez, querida. Segura bem a minha mão." Mas à medida que o casal se aproximava, a energia da multidão mudou. As pessoas inclinavam-se para a frente, tentando ver melhor. As vozes aumentavam, as bandeiras agitavam-se mais alto. A mão pequena de Rose escapou da mãe. "Mamãe, ela está ali!" gritou a menina. Antes que Jane pudesse reagir, Rose avançou. "Rose, espera!" gritou Jane, tentando abrir caminho. Mas a fila estava apertada e poucos perceberam a pequena figura a mover-se. Rose conseguiu chegar à barreira da frente, ainda segurando as flores. Catherine estava a poucos passos, sorrindo e cumprimentando. William vinha logo atrás, saudando um grupo de crianças. O coração de Jane disparou. "Rose, para, volta!" gritou. Mas o barulho abafava tudo. Catherine agradecia flores a outra mulher enquanto os seguranças tentavam conter a multidão. O entusiasmo crescia à medida que o casal se aproximava, e mais pessoas empurravam para a frente. Um guarda pediu para recuar, mas poucos ouviram. Num instante, aconteceu. A primeira fila cedeu quando alguém tropeçou. Outros empurraram sem querer. A pressão espalhou-se rapidamente. Jane sentiu-se arrastada pelo movimento, lutando para se equilibrar. "Parem de empurrar!" gritou alguém. Outra voz ecoou. "Há uma criança ali! Cuidado!" Catherine virou a cabeça, o sorriso desaparecendo. William ergueu a mão para sinalizar aos guardas, mas o ruído e o caos já eram demais. Rose, junto à barreira, perdeu o equilíbrio quando a multidão empurrou. As margaridas caíram-lhe das mãos. Ela olhou para trás procurando a mãe, os olhos arregalados. E caiu. Jane gritou e ajoelhou-se, empurrando pernas e corpos à sua volta. "Rose! Rose!" clamou. Os seguranças correram. Pessoas tentaram abrir espaço. O que antes era euforia tornou-se silêncio em segundos. William avançou rapidamente, falando com um guarda. Catherine ficou imóvel, a mão sobre a boca, o olhar fixo no chão. Os paramédicos chegaram em instantes. Jane alcançou a filha, limpando a terra do rosto, murmurando o nome dela. Rose não respondeu. Catherine deu um passo à frente, mas parou quando a segurança formou um círculo em torno da menina. O som distante dos sinos do castelo soava irreal e dolorosamente fora de lugar. Rose foi colocada numa maca e levada até a ambulância. A multidão ficou imóvel,
bandeiras abaixadas, telefones parados. Jane seguiu ao lado da filha, segurando o pequeno ramo de margaridas caído no chão. Pela primeira vez naquele dia, Windsor estava em silêncio. O que começara como uma celebração de esperança, transformara-se num lembrete de como a alegria pode virar medo num instante. Quando a ambulância partiu, o público começou lentamente a dispersar. Alguns choravam, outros permaneciam estáticos, sem saber o que fazer. Alguns tentavam consolar o marido de Jane, que estava mais atrás. A polícia e os guardas pediam calma. O entusiasmo de antes desaparecera. William ficou parado, observando as luzes da ambulância afastarem-se pela estrada. Catherine permanecia ao seu lado, pálida. Após alguns segundos, William inclinou-se para o assessor e disse baixinho: "Vamos também." O homem acenou e comunicou pelo rádio. Um carro preto aproximou-se. William guiou Catherine até ele. A multidão abriu caminho em silêncio. Ninguém aplaudiu, ninguém acenou. Assistiu enquanto o casal entrava no carro. Uma mulher na multidão sussurrou: "Eles estão a seguir a ambulância." O carro partiu instantes depois na mesma direção. Aos poucos, o público começou a dispersar, falando em vozes baixas, ainda abalado com o que presenciara. O longo passeio, que antes estivera cheio de sons e cores, agora estava envolto em silêncio. A viagem do castelo de Windsor até o hospital Frimley Park durou pouco menos de 20 minutos. O carro real seguiu a ambulância todo o caminho, escoltado por 2 motos da polícia que abriam passagem. Dentro do veículo, William e Catherine permaneciam em silêncio. As mãos dela estavam fortemente entrelaçadas no colo, enquanto ele olhava repetidamente para as luzes azuis piscando à frente. Quando chegaram, a ambulância já havia entrado na área de emergência. Os paramédicos corriam, levando Rose numa maca. A mãe, Jane, seguia ao lado, pálida e assustada, ainda segurando a pequena mão da filha. Agentes de segurança isolaram a entrada principal para controlar a multidão que crescia lá fora. Alguns membros da equipe médica aguardavam à porta para receber o casal. O ar estava frio e tenso, o som dos passos apressados ecoando pelo chão de azulejos. Quando William e Catherine entraram, Rose já tinha sido levada para a sala de emergência. Foram recebidos pela enfermeira Amélia Reis, que os conduziu discretamente pelo corredor. "A menina está sendo atendida pelo Dr. Clark, nosso médico-chefe", explicou. "A mãe está logo ali fora." Ao virarem a esquina, viram Jane andando de um lado para o outro, os braços cruzados com força. Ao notar a presença deles, ela parou, os olhos arregalados, a boca entreaberta, sem conseguir falar. Catherine foi a primeira a aproximar-se e tocou-lhe o braço com delicadeza. "Por favor, não se levante", disse em tom suave, percebendo o estado de choque da mulher. "Viemos o mais rápido que pudemos. Como ela está?" A voz de Jane tremia. "Disseram que estão verificando. Ela bateu a cabeça quando caiu. Havia sangue." As palavras lhe faltaram. Catherine ajudou-a a sentar-se numa cadeira próxima. "Ela está nas melhores mãos", disse calmamente. "Você fez tudo certo." William permaneceu de pé, a voz baixa e firme. "Deve ter sido aterrorizante", disse ele. Jane assentiu, tentando conter as lágrimas. "Foi. Ela simplesmente escapou da minha mão. Vi-a correndo. Depois as pessoas empurraram e eu não consegui alcançá-la." Catherine tirou um lenço do pequeno estojo que trazia. "Você não precisa se explicar", disse com doçura. "Crianças são assim. Elas se empolgam, especialmente em momentos como este." Jane enxugou o rosto. Ela só queria dar-lhe as flores. "Eu sei", respondeu Catherine com um leve sorriso. Eram lindas. Por um instante, o corredor ficou em silêncio, interrompido apenas pelas vozes abafadas atrás das portas da emergência e pelo tic-tac constante de um relógio na parede. Do lado de fora, ouvia-se o murmúrio distante da multidão contida pelos guardas. Cerca de 45 minutos depois, o Dr. Stephen Clark, chefe do pronto-socorro, saiu pelas portas batentes. O jaleco estava ligeiramente amarrotado, mas o olhar era sereno. Ele fez um breve aceno de cabeça. "Suas Altezas Reais, Sra. Bennet, obrigado por esperarem. Rose está estável.
Sofreu uma leve concussão e alguns hematomas, mas nada grave. Vamos mantê-la em observação durante a noite, apenas por precaução. Jane soltou um suspiro longo e levou as mãos ao rosto. Graças a Deus, murmurou. Catherine levantou-se, o alívio visível no semblante. Podemos vê-la? Claro, respondeu o médico. Ela está acordada, um pouco cansada, mas já perguntou pela mãe. O doutor conduziu-os até um pequeno quarto de recuperação. Rose estava deitada na cama, com uma bandagem na testa e um pequeno sensor preso ao dedo. Parecia frágil sob a luz forte do hospital, mas seus olhos se abriram ao ouvir a voz da mãe. Mamãe, sussurrou. Jane correu até ela e segurou-lhe a mão. Estou aqui, meu amor. Está tudo bem agora. Rose piscou, olhando além da mãe, em direção às duas figuras à porta. Um pequeno sorriso iluminou seu rosto. Vocês vieram? Disse baixinho. Catherine sorriu e aproximou-se. Claro que viemos. Você nos deu um bom susto. Eu queria dar minhas flores a você, murmurou Rose. Catherine notou o pequeno buquê sobre a mesa ao lado da cama, um pouco amassado, mas ainda colorido. Pegou-o com cuidado. E você conseguiu, respondeu. São lindas. Obrigada. William aproximou-se também, a voz gentil e firme. Você foi muito corajosa, Rose. Da próxima vez, promete que ficará ao lado da sua mãe? Rose assentiu devagar. Prometo. Jane conseguiu esboçar um sorriso através das lágrimas. Ela fala de vocês há semanas, disse em voz baixa. É uma menina adorável, respondeu Catherine com ternura. Você deve ter muito orgulho dela. O Dr. Clark aproximou-se novamente. Vamos monitorá-la durante a noite e, se tudo correr bem, poderá ir para casa amanhã. Ela só precisa descansar. William agradeceu com um aceno. Obrigado, doutor. Por favor, certifique-se de que todos os cuidados e despesas sejam cobertos. Exames, medicamentos, tudo. O médico hesitou. Senhor, não é necessário. William ergueu a mão, sereno. É sim. Jane pareceu surpresa. Oh, Alteza, não precisam. Catherine interrompeu com doçura. Já está resolvido. Vocês já passaram por muito hoje. Apenas concentre-se na Rose. Os lábios de Jane tremiam. Eu não sei como agradecer. William sorriu levemente. Não precisa. Uma enfermeira entrou silenciosamente para ajustar o cobertor de Rose. Catherine inclinou-se e afastou uma mecha do rosto da menina. Descanse agora, disse suavemente. Voltaremos para vê-la em breve. Observou enquanto o casal entrava no carro. Uma mulher na multidão sussurrou. Eles estão a seguir a ambulância. O veículo partiu logo depois, na mesma direção. A multidão começou lentamente a dispersar. As conversas eram baixas, marcadas por inquietação. O longo caminho que, horas antes, estava cheio de sons e cores, agora se encontrava silencioso. A viagem do castelo de Windsor até o hospital Frimley Park durou menos de 20 minutos. O carro real seguiu a ambulância o tempo todo, escoltado por duas motos da polícia que liberavam a estrada. Dentro do carro, William e Catherine permaneceram em silêncio. As mãos dela estavam fortemente entrelaçadas, enquanto ele olhava repetidamente para as luzes azuis piscando à frente. Ao chegarem, a ambulância já havia estacionado na área de emergência. Os paramédicos corriam com Rose numa maca, seguidos de perto por Jane, pálida e trêmula, ainda segurando a mão da filha. A entrada principal foi isolada pelos seguranças para conter a multidão crescente. Alguns funcionários do hospital aguardavam o casal à porta. O ar era frio e tenso. O som dos passos apressados ecoava pelo chão. Quando William e Catherine entraram, Rose já havia sido levada à sala de emergência. Foram recebidos pela enfermeira Amélia Reis, que os conduziu discretamente. A menina está sob os cuidados do Dr. Clark, nosso médico principal, explicou ela. A mãe está logo ali fora. Ao virarem o corredor, viram Jane caminhando de um lado para o outro, os braços cruzados com força. Ao vê-los, parou abruptamente, a boca entreaberta, incapaz de falar. Catherine aproximou-se primeiro, tocando-lhe o braço com delicadeza. Por favor, não se levante, disse suavemente. Viemos assim que soubemos. Como ela está? A voz de Jane tremia. Disseram que está sendo avaliada. Ela bateu a cabeça, havia sangue.
As palavras lhe faltaram. Catherine ajudou-a a sentar-se. Ela está em boas mãos, afirmou com calma. Você fez tudo certo. William permaneceu de pé, a voz firme e baixa. Deve ter sido assustador. Jane assentiu, contendo as lágrimas. Ela escapou da minha mão, via correndo, e depois as pessoas empurraram. Não consegui alcançá-la. Catherine ofereceu-lhe um lenço. Não precisa se culpar, disse com gentileza. As crianças se empolgam, é natural. Jane enxugou o rosto. Ela só queria dar-lhe as flores. Catherine sorriu levemente. Eram lindas. O corredor ficou em silêncio, apenas o som distante das vozes atrás das portas da emergência. Um relógio marcava o tempo, implacável. Cerca de 45 minutos depois, o Dr. Stephen Clark surgiu pelas portas duplas. O jaleco ligeiramente amarrotado, o rosto sereno. Suas Altezas Reais, Sra. Bennet, obrigado por esperarem. Rose está estável, teve uma leve concussão e alguns hematomas, mas nada grave. Ficarão em observação esta noite, apenas por precaução. Jane suspirou profundamente. Graças a Deus. Catherine levantou-se, visivelmente aliviada. Podemos vê-la? Claro. Ela está acordada e perguntou pela mãe. O médico conduziu-os até o quarto de recuperação. Rose estava deitada, uma bandagem na testa, o sensor de oxigênio no dedo. Mamãe, sussurrou ela ao ouvir a voz de Jane. Estou aqui, querida. Está tudo bem agora. Rose piscou e, ao ver Catherine e William à porta, esboçou um pequeno sorriso. Vocês vieram, murmurou. Claro que viemos, respondeu Catherine com doçura. Você nos deu um bom susto. Eu queria dar-lhe minhas flores, disse Rose. Catherine notou o buquê amassado sobre a mesa. Pegou-o com cuidado. E conseguiu. São lindas. Obrigada. William aproximou-se. Você foi muito corajosa, Rose. Da próxima vez, prometa que ficará perto da mamãe. Prometo, respondeu a menina sonolenta. Jane sorriu entre lágrimas. Ela fala de vocês há semanas. É uma menina encantadora, disse Catherine. Você deve estar muito orgulhosa. O Dr. Clark interveio novamente. Vamos observá-la durante a noite. Amanhã de manhã poderá ir para casa. William agradeceu. Por favor, garanta que todas as despesas estejam cobertas. O médico hesitou. Senhor, não é necessário. É sim, respondeu William com firmeza. Jane balbuciou. Não sei como agradecer. Catherine sorriu. Não precisa. Concentre-se apenas na Rose. Uma enfermeira ajustou o cobertor da menina. Catherine inclinou-se e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Descanse agora, murmurou. Voltaremos para vê-la em breve. Posso trazer mais flores na próxima vez? Perguntou Rose, quase adormecendo. Só se prometer que vai caminhar, não correr, respondeu Catherine com um sorriso. Rose riu baixinho e adormeceu. A enfermeira apagou as luzes e todos saíram do quarto. No corredor, o Dr. Clark disse. Cuidaremos bem dela. Eu sei que sim, respondeu Catherine. Obrigada. Do lado de fora, a noite caíra por completo. A imprensa ainda esperava atrás das barreiras policiais, flashes piscando ao longe. O casal não deu declarações. Apenas acenou brevemente antes de entrar no carro. Enquanto se afastavam, as luzes do hospital brilhavam suavemente atrás deles. Catherine olhava pela janela. Ela é tão pequena, disse baixinho, e só queria me dar flores. William estendeu a mão e segurou a dela. E conseguiu. Ela vai lembrar disso, não da queda. Nenhum dos dois falou mais durante o trajeto de volta a Windsor. A estrada estava calma, o motor sussurrava. Sabiam que aquele dia ficaria marcado para sempre. Na manhã seguinte, todos os principais jornais britânicos traziam a notícia. O Guardian estampava. Passeio real torna-se comovente. Criança ferida, casal acompanha ambulância. O Daily Mail escrevia. Primeira saída pública de William e Catherine como futuros rei e rainha termina em choque e compaixão. Redes internacionais como CNN e Sky News exibiam as imagens repetidamente. O tumulto, a ambulância, o carro real seguindo atrás. Nas redes sociais o assunto dominava. Vídeos e postagens com as hashtags #Windsor Walkabout, Year Princess Catherine e este Rose Windsor inundavam o X, antigo Twitter, e o Instagram.
Alguns elogiavam o casal pela sensibilidade, outros criticavam a segurança. Isto não devia ter acontecido, lia-se num comentário. Outro respondeu: seguir a ambulância não era protocolo, era humanidade. É disso que a monarquia precisa. O debate cresceu. Analistas comparavam a atitude de William e Catherine à rigidez dos monarcas anteriores. Um antigo correspondente real disse à BBC Radio 4: foi o contraste entre o dever como encenação e o dever como cuidado. Até celebridades e políticos se pronunciaram. Um post popular dizia: eles não acenaram do carro, seguiram uma ambulância. Isso não é fraqueza, é liderança. À tarde, o Palácio de Kensington divulgou uma nota oficial de William. Os acontecimentos de ontem em Windsor foram profundamente lamentáveis. Os nossos pensamentos estão com Rose Bennet e sua família. Agradecemos às equipas médicas e de emergência pela dedicação e profissionalismo. Embora o passeio não tenha corrido como planeado, Catherine e eu acreditamos que momentos assim nos lembram o que realmente importa: a segurança, a dignidade e o bem-estar de cada pessoa que encontramos. Estamos comovidos com a gentileza demonstrada e continuaremos a servir com compaixão e cuidado. A mensagem, simples e sincera, espalhou-se rapidamente pelas redes oficiais da família real, ultrapassando 1 milhão de partilhas e tornando-se uma das publicações mais apreciadas da história do palácio. Nos comentários lia-se: graça sob pressão. Outro dizia: é assim que se parece uma monarquia moderna. Ao cair da noite, o tom das manchetes havia mudado. A crítica deu lugar à empatia. Do lado de fora do hospital Frimley Park, jornalistas informavam que o estado de Rose melhorava e que o casal real voltara a visitá-la à tarde. O público, antes dividido, agora os aplaudia. Mais tarde, William ligou para o hospital. A voz do outro lado era a do Dr. Stephen Clark. Boa noite, doutor, disse o príncipe. É sobre a pequena Rose. William inclinou-se sobre a mesa e falou com voz calma, mas firme. Dr. Clark, liguei apenas para saber como está a pequena Rose Bennet. Já teve alta? A voz do médico, serena e ligeiramente alegre, respondeu do outro lado da linha. Boa noite, Sua Alteza Real. Rose está muito bem, está acordada, a conversar e até comeu um pouco. No entanto, iremos mantê-la conosco esta noite para mais uma ronda de observação. Se tudo correr bem, terá alta amanhã de manhã. William esboçou um leve sorriso. Fico feliz em ouvir isso, doutor. Obrigado. Por favor, diga-lhe que estamos a pensar nela e que Catherine e eu iremos vê-la em breve. Com certeza, senhor, respondeu Dr. Clark. Isso significará muito para ela. Quando terminou a chamada, Catherine levantou o olhar da cadeira onde estava sentada. Ainda está lá? Perguntou. Sim, respondeu William, mas amanhã já poderá ir para casa. Catherine assentiu. Então devemos ir vê-la. Está decidido, respondeu ele com um leve aceno. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocaram Windsor, o carro real saiu discretamente em direção a Frimley Park. Não houve aviso à imprensa, nem escolta cerimonial. Apenas William, Catherine e a sua equipa de segurança. Ao chegarem, os funcionários do hospital ficaram surpresos. Pacientes e enfermeiras cochichavam pelos corredores enquanto o casal caminhava serenamente, cumprimentando todos com sorrisos gentis. Jane Bennet, sentada junto à cama da filha, levantou os olhos e ficou boquiaberta quando a porta se abriu. Suas Altezas! Exclamou levantando-se rapidamente. Não esperávamos. William sorriu com doçura. Já tiveram surpresas demais esta semana. Achamos que era hora de uma boa surpresa. Catherine aproximou-se da cama onde Rose estava sentada, o braço envolto numa leve tala. Os olhos da menina brilharam e ela sorriu timidamente. Olá de novo, Rose, disse Catherine com ternura. Deixaste-nos bastante assustados. Rose assentiu. A mamãe diz que corri depressa demais. Catherine soltou uma risadinha suave. As mamães quase sempre têm razão. O ambiente tornou-se mais leve, preenchido por risos discretos. Enfermeiras espreitavam pelo corredor, sorrindo diante da cena. Enquanto isso, William conversava com o Dr. Clark, confirmando que o hospital tinha tudo o que precisava.
Mais uma vez, ofereceu-se para cobrir quaisquer custos adicionais, mas o médico garantiu que tudo estava em ordem. Quando os papéis de alta foram finalmente assinados, William e Catherine ajudaram Jane a reunir os pertences de Rose. Uma manta, um pequeno urso de pelúcia e um buquê de flores que alguém havia enviado. Ao saírem juntos, câmeras do lado de fora capturaram o momento. Catherine carregava Rose nos braços com cuidado, enquanto William caminhava ao seu lado e Jane seguia logo atrás. Foi uma imagem simples, mas poderosa. E em poucas horas, correu o mundo. Nas televisões e nas redes sociais, a cena tornou-se símbolo não de realeza em exibição, mas de compaixão em movimento. 3 dias depois, a notícia chegou ao rei Carlos III em Sandringham House, onde acabara de concluir uma sessão de fisioterapia. A princesa Ana entrou em seu gabinete com os jornais da manhã. Eles saíram-se bem, disse, pousando um sobre a mesa. A manchete lia: William e Catherine deixam o hospital com uma criança. Consolo e compaixão. Carlos ajustou os óculos e observou atentamente a fotografia. O rosto de Catherine sereno, o de William orgulhoso e humilde. Ele assentiu lentamente. Fizeram o que era certo, murmurou. Em todos os meus anos, nunca vi um instinto tão puro. Não por protocolo, mas por pessoas. Ergueu o olhar para a irmã e sorriu discretamente. Fiz a escolha certa. Ana retribuiu o sorriso. Eles farão bem, melhor do que todos nós poderíamos imaginar. Já estão a fazer, respondeu ele convicto. E assim, o que começou como um dia de celebração e se transformou em medo, terminou com uma mensagem que ecoou muito além de Windsor. A primeira aparição pública dos futuros rei e rainha pode não ter seguido o roteiro, mas revelou algo mais profundo do que títulos e tradições. Mostrou ao mundo o tipo de líderes que estavam a tornar-se. Pessoas que colocam a humanidade acima do protocolo, o cuidado acima da aparência e o serviço acima da coroa.